Hola, buenas noches. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera. Soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y también de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Soy madre de un niño de 11 años, soy asistente Montessori 3 a 6 y 6 a 12 años y también soy educadora de disciplina positiva por la PDA. Hoy este es nuestro primer Montessori Live de 2022. El Montessori Live ya tiene mucha trayectoria. Si entras en Instagram TV verás todas nuestras antigas transmisiones. Este año vamos a empezar a hacer las transmisiones de indirecto conjuntamente con Facebook, ¿vale? E vamos empezar uma nova série de diretos que é sobre o Decálogo Montessori. Hoje vou falar um pouco sobre o que é o Decálogo Montessori e o primeiro princípio do educador montessoriano. Pido só um minuto que tenho que acertar aqui no Facebook. Um momentito, por favor. A ver. Bom, creio que sim. Assim se pode. Mari, ficou aqui. ¿Por qué están siempre cambiando las cosas? Es que de verdad nos vuelven locas. Transmitir con otras personas. No. Transmitir. Ahora. Hola, buenas noches. Este es más un Montessori Live de Nuestros Momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y también de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Este es nuestro primer Montessori Live de 2022. Seja bem-vinda. Vamos empezar uma série de lives em conjunto com o Instagram sobre o Decálogo Montessori. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse decálogo e o primeiro princípio do educador montessoriano. Seja bem-vinda, buenas noches. Bueno, pues ahora vamos empezar. Ahora sí empezamos. Es un poco raro porque tengo que estar mirando dos cámaras, pero bueno, ahí vamos nosotros, ¿no? ¿Qué es el Decálogo Montessori? Pues el Decálogo es como una especie de 10 mandamentos de María Montessori, que si no me falla la memoria fue publicado la primera vez en los años 80 en la revista de AMI. AMI, para quien no sabe qué es la Asociación Montessori Internacional. Es una asociación que fue creada por la propia María Montessori y que su responsabilidad es de formar guías Montessori, asistentes Montessori, levar el método Montessori a la mayor parte de países, de rincones del mundo. Eles também têm um trabalho muito bonito com comunidades em situações de exclusão, situações de pobreza. Eles ajudam a abrir escolas Montessori em lugares onde não há condições financeiras para isso, através do movimento dos Educadores Sem Fronteiras, que é muito bonito. Bueno, Maria Montessori nos deixou esse decálogo que tu não vais encontrar em nenhum livro de Maria Montessori, pero não sei exatamente qual é a história desse decálogo, não sei quem foi que reuniu, se foi ele a mesma que escreveu em algum lugar e alguém o encontrou e o publicou na revista, ou se foi a direção de AMI nos anos 80 que eles, depois de ser um grande estudo da obra de Maria Montessori, acabaram fazendo essa compilação del decálogo. ¿No? Yo comento isso porque, bueno, quando eu hice a formação de assistente 3 a 6 anos com Guadalupe Borbolha, que é parte da direção de AMI, ela
não me acordo se ela nos contou a história do Decálogo Montessori. Isso foi em 2016, já há muitos anos, e não me acordo sinceramente. Pero uma vez eu tive uma discussão com Caterine Lecuyer no Twitter, porque eu havia citado esse decálogo de Maria Montessori e ele me havia dito que Maria Montessori nunca havia escrito nenhum decálogo. Então, por isso que eu estou fazendo esta apertura, essa introdução, explicando o que é o decálogo Montessori para não haver mal entendidos, não? Porque logo algumas pessoas dizem que o decálogo foi escrito por Maria Montessori, outros dizem que não foi. Sinceramente, não estou segura se foi ou não foi escrito por Maria Montessori. Não sei se ela um belo dia se despertou, se sentou sumir, se disse, eu vou escrever um decálogo. E se apostou a escrevê-lo. Sinceramente, não sei se foi assim. Ou se foi uma recompilação da direção de AME nos anos 80, depois de estudar toda a sua obra, que eles criaram esses mandamentos, vamos dizer assim. Bueno, el hecho es que en las formaciones de Montessori de AME, y parece también que en IME, eles también lo hacen, siempre se habla sobre el decálogo Montessori durante la formación. ¿Por qué? Porque son como los 10 mandamentos del educador montessoriano, ¿no? Son como direcciones que nosotros como educadores debemos de tener siempre en mente para poder fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, não? Um guia Montessori não tem que só saber apresentar materiais ou saber muito bem a ordem do currículo Montessori, etc. E tal. Ele tem que saber muitíssimo mais. Um guia Montessori tem que fazer um trabalho interior muito grande que leva anos, deve levar incluso a vida toda, diria eu, não? E esse decálogo é como um recordatório para ele, ou para que se recuerde para volver a su camino, quando às vezes a coisa é um pouco complicada, não? Quando a vezes por el dia a dia, por problemas vários, com a direção, com os ninhos, com os padres, com a pandemia, etc. e tal, acabamos perdendo um pouco o foco de nosso trabalho em Montessori, não? Que é muito importante. Nós temos que sempre volver a este foco, se nos perdemos, que é niño sempre. Não é sempre ver o niño como um ser capaz, com muita capacidade, incluso, muito mais capacidade hasta que o adulto, em certo sentido, e que é uma promessa para a humanidade, não? É o ser mais importante que existe para o educador montessoriano, é niño. Então, esse decálogo ele é um pouco como um recordatório, não? Incluso, recuerdo que em minha formação, quando minha formadora nos regalou o decálogo, ela nos havia dito de fazer uma cópia e colocar na parede da sala dos professores ou de alguma sala onde tu passaras todos os dias para poder echar um vistazo e recordar antes de começar a classe, não? Porque a vezes com as coisas que ocorrem no dia a dia nos acabamos olvidando. E é bueno dar um repasso. Pero esse decálogo montessoriano ele não vale só para as guias Montessori, para as assistentes Montessori. Eu creio que também vale para os padres, para madres, abuelos, tios, padrinos, para professores da escola tradicional. Vale também para os profissionais que trabalham com ninhos, como por exemplo pediatras, psicólogos, logopedas, não sei, peluqueiras infantis, dentistas infantis, monitores, todas as pessoas que trabalham com ninhos, que estão sempre com ninhos, deveriam conhecer esse decálogo, porque se nós todos desde nossa pequena parcela de poder pudéssemos seguir o que nos dizia Maria Montessori, levaríamos um pouco de Montessori a nossos ninhos, sem necessitar uma escola Montessori, sem necessitar materiais montessorianos, sem necessitar uma formação Montessori que vale muitos miles de euros, não? Então é possível levar Montessori a todos os ninhos, não tem que ser só dentro do colégio montessoriano, não? Eu sempre digo isso, eu acredito que se pode ser a revolução, como dizia Maria Montessori, não? A revolução era seu sonho,
que ela dizia que queria levar seu método a todas as escolas do mundo, todas, e quando digo todas, 100%. Ela queria que todos os niños do mundo estudassem dentro do método Montessori, não? E bueno, se passaram mais de 100 anos e todavia sua revolução não ha sido executada. Pero creo que não hace falta esperar que um dia o Ministério da Educação decida implantar o método Montessori em todas as escolas. Se um dia isso ocorre, melhor. Pero não tem porquê. Nós, desde nossa parcela de poder, podemos implementar Montessori como madre, padre, como pediatra, logopeda, psicólogo, monitor. Eu estou plenamente convencida disso. Vale? Então, esse decálogo os vou ler para vosotras todos os 10 mandamentos, vamos dizer assim, e vou explicar que a partir de hoje, todos os jueves, vamos fazer um live aqui em Instagram e em Facebook sobre esse decálogo. Hoje vamos a trabalhar o número 1, pero vamos encontrar-nos 10 dias mais, 10 jueves mais, para trabalhar os demais mandamentos, vamos dizer assim, por dizer de alguma maneira, não? Vale? Porque a vezes é um pouco difícil de compreender o que se queria dizer com a frase, não? É necessário trabalhar um pouco a ideia e tentar explicar qual é a intenção de Maria Montessori com esses preceptos, ou se diria em português, com esses mandamentos, de acordo? Então, o decálogo do Guia Montessori empieza por: nunca toques a um ninho a menos que ele te invite de uma maneira ou outra. Depois, o segundo: nunca hables mal de um ninho em sua presença nunca hables mal de um ninho em sua presença ou ausência. Terceiro: concéntrate em fortalecer e ajudar ao desenvolvimento de lo que é bueno en el niño para que sua presença deje cada dia menos espaço para lo malo. Quarto: se ativa a preparar o ambiente. Põe meticuloso e constante cuidado em ele. Ajuda ao niño a estabelecer relações construtivas em ele. Mostre o lugar apropriado onde os médios para o desenvolvimento se guardam e demonstra seu propósito. 5: esté sempre lista para contestar ao chamado do niño que te necessita. E sempre escuta e responde ao niño que te busca. 6: respeita ao niño que comete um erro e que pode corrigir-se a si mesmo antes que tarde, pero suspende firme e imediatamente qualquer mau uso do ambiente e qualquer ação que ponga em perigo ao niño, seu desenvolvimento ou o de outros. 7: respeita ao niño que toma descansos e vê a outros niños trabalhar, ou está pensando sobre lo que ele ha hecho ou hará. Ni lo llames, ni lo forces a outras formas de atividade. 8: ajuda aqueles que estão buscando uma atividade e não la podem encontrar. 9: não te canses de repetir presentações ao niño que las ha rechazado anteriormente, já que ele necessita adquirir lo que todavía não é suyo para poder superar suas imperfeições. Isto pode fazer-se animando o ambiente com cuidado, restrições positivas e silêncio, palavras suaves e presença amorosa. Haz sentir tu presença ao niño que busca e esconde-la do niño que já ha encontrado. Sempre, e é 10º e último mandamento, sempre trata al niño de la mejor maneira e oferece-lhe lo mejor de ti a tua disposição. Como podem ver, é muito bonito e há alguns mandamentos que são um pouco difíceis de entender de primeiras. ¿No? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el primero, que es nunca toques a un niño a menos que él te invite de una manera u otra. Y el próximo jueves voy a hablar sobre el segundo, que es nunca hables mal de un niño en su presencia o ausencia. ¿Vale? Só no momento que eu vou beber um pouco de água.
está saltando aqui mensagem em Facebook, só um momentito. É o que passa quando hacemos transmissões em dos lugares. E como hago? A ver. Não sei. Não sei. A ver. Aqui está dizendo que vai com um ritmo muito lento o vídeo, pero bueno. Madre mía, lo que está aparecendo em Facebook. Queria pedir perdão a quem está assistindo esse direto em Facebook, que minha habitação está na desordem total. Lo sinto muito, tendría que haber ordenado, pero es que tuve un día muy lleno, estuve trabajando mucho porque estoy preparando un curso y ni me había dado cuenta, lo siento mucho. Bueno, pues vamos a hablar sobre este primeiro princípio do educador montessoriano, que a mim me parece muito bonito, é um de meus favoritos incluso. Creio que foi elegido para ser o primeiro com propósito, apesar de ser um mandamento muito físico, pero é muito importante, e creio que agora que estamos no ano 2022 é mais atual que nunca. Vou repetir: nunca toques a um ninho a menos que ele te invite de uma maneira ou outra. Nunca toques a um ninho. Estamos agora sempre falando sobre meu corpo, minhas regras, não? Estamos falando também muito sobre a cultura do estupro. É um tema muito atual e este primeiro princípio ele vai por aí, não? Como assim nunca toques a um ninho? Se paramos para pensar, os ninhos, assim como as mulheres também, os negros também, muitas vezes eles têm corpos públicos. O que significa corpo público? Pois que a gente, de uma maneira geral, crê que por ser adulto, tem poder, tem o beneplácito de tocar a um ninho quando lhe dê a gana, sem pedir permisso, nem a sua madre, nem ao próprio ninho. Então, muitas vezes estamos em um parque, em um supermercado, em algum sítio público, com nosso ninho pequeno, e vem uma senhora e lhe diz: ai, que bonito, ai, que guapo, e já vem, e já aprieta os mofletes, ele toca a cabeça, não? Ou então, quando é bebê, ele coge o pesito, ele coge a manita, ai, que parece um muñequito, e não sei o que. Não, a gente muitas vezes pode não pensar muito antes, não? E vai tocando os ninhos sem pedir permisso, e isso está mal. Isto está mal. Não se deve tocar os ninhos sem a permissão, não só de sua madre e de seu padre. A permissão de la madre e del padre é quando o niño não sabe falar. Pero se é um ninho que já sabe falar, tu tens que pedirle permisso para ele, ou para ele. Vale? Não só para a madre e o padre, tem que pedir também ao ninho. ¿Por quê? Porque o corpo é dele. O corpo tampouco é da madre e tampouco é do padre, não? Pero bueno, quando se trata de um ninho que não tem todavía condições de maturidade para falar, então, aí nesses casos teríamos que falar com os padres, pero o corpo é del niño. De la mesma maneira que não devemos acercar-nos a uma mulher e tocar-lhe o pelo, e tocar-lhe o culo, e tocar-lhe o pecho, e tocar-lhe as pernas, e tocar-lhe o braço, não? Porque isso não está bem. De la mesma maneira que não nos devemos acercar a uma pessoa negra e dizer: ai, deixa-me tocar tu pelo, ai, eu quero ver como é. Não? Como se fosse um muñeco, um ser exótico, não? E não devemos respeitar o corpo do outro sempre.
E quando hablamos del outro, estamos hablando não só do homem e da mulher, mas também do niño, porque ele também tem tanto direito quanto nós outros. Su cuerpo é su cuerpo de la misma maneira que tu corpo é tu corpo. E não é porque é um niño pequeno, não é porque é bonito, não é porque é gracioso, que tu tens que estar atuchando, apretando e tocando e amassando. Não, não. Isso não está bem. Não, temos que deixar que o niño nos dê a señal de que ele te autoriza a tocar. Isso que devemos fazer, não? É isso o que diz esse mandamento. Nunca toques ao niño, ao menos que ele te invite de uma maneira ou outra. Não? Como que um niño pode invitar a um adulto a ser tocado? Pois eu diria que não é algo rápido, porque primeiro o niño tem que conhecer-te, tu tens que ganhar sua confiança, não? Imagínate que tu estás andando por la calle e de repente vem uma pessoa que tu nunca has visto em tu vida e que já chega, já te aperta, já te abraça, já te dá um beijo, é que te assustas. E a niña é igual. Tu só vas a deixar que uma pessoa te beije, te abrace, depois que tu la conoces, não? Depois que não, já tem algum, não sei, já tem alguma amistade, alguma pequena relação com essa pessoa para poder falar com ela, para que ela te dê essa permissão, não? E isso é o mesmo para os niños, exatamente o mesmo. Este princípio de Maria Montessori é muito atual, porque estamos sempre falando nas redes sociais sobre a cultura do estupro, e está totalmente associado a isso. O que é a cultura do estupro? Pois é essa ideia de que podemos tocar uns aos outros sem pedir permisso, sem ter nenhuma relação. Não? Nós que somos mulheres sabemos muito bem o que é isso. Nós sabemos desde que somos muito pequenas. Ou então, quando começamos a desenvolver nosso corpo, a ter cadeiras, a ter um músculo, a ter pecho, não? Quando começamos a cambiar, a ganhar um corpo de mulher, que nos passa? Que os homens na calle, pues, começam a dizer coisas muito mal educadas, não? Por dizer de alguma maneira. E a hora que também passa com as chicas, quando elas vão às festas, a los bailes, a los Sanfermines, pois aquilo que logo nós vemos nos periódicos, que a vezes a chica, só porque ha bebido, só porque está com uma roupa um pouco curta, um pouco escotada, não sei o que, pois já alguns pensam que têm direito de fazer com ele o que lhes dá a gana, e não é assim, não? Ou pior, a vezes drogam a essas chicas para poder fazer o que lhes dá a gana, o que está todavia, não? Pero isso é algo que nós já conhecemos, que vemos todos os dias em las redes sociais, em los periódicos, pero vemos falar de mulheres adultas, não? Ou quase adultas. A vezes não são adultas, é verdade. A vezes são niñas de 14 anos. Tenéis razão. Pero vemos, generalmente vai por aí, não? Hoje não estou falando das niñas de 14 anos, apesar que elas também são consideradas niñas, pero estamos falando de los niños pequenos, de bebês, de toddlers, ¿no? De los niños de 2 anitos, 3 anitos, de los niños de 6 anos, de los niños de 10 anos. Não, vale, não só sobre os adolescentes, que também, pero estamos falando destes niños pequenos que não têm voz nem voto, que os adultos pensam que só porque são pequenos, que só porque são bonitos, só porque têm uns mofletones, só porque têm uns olhos azuis que não vês, só porque têm um pelo rubio, que ai, que mira que pelo, não? Pensam que têm poder de tocá-lo, e isso não é verdade, vale? Então já é o momento de deixar isso enterrado. E da mesma maneira que não devemos fazer isto em la calle, em um parque, em um supermercado,
con los hijos de la vecina, de la misma manera que no debemos hacer en esas situaciones, tampoco debemos hacer en la escuela. Tampoco debemos hacer en la escuela Montessori. Os cuento, cuando yo empecé a trabajar con Montessori, luego que terminé mi formación de asistente de 3 a 6 años, fui a trabajar en una escuela Montessori, una escuela muy pequeñita, con niños de 18 meses a 3 años. Es lo que en Montessori se llama comunidad infantil. Y yo no tocaba a los niños. No los tocaba, no los besaba. Yo les sorría así, timidamente de lejos, pero sempre manteniendo uma distância física deles. E a vezes eu observava que as madres, bueno, as madres não tanto, eram mais as abuelas, pero algumas madres também. Eu observava que as madres poniam umas caras assim, pero essa chica, para quem trabalha com ninhos pequenos, é que não é nada simpática, não é nada carinhosa, não toca meu filho, não mira, não, parece que passa, não? Eu via que a gente me mirava raro. Pero eu não hacía isso porque não me gustavam os ninhos ou porque não sou carinhosa. Eu hacía isso como um respeito. Porque há que respeitar o corpo do ninho, há que respeitar a intimidade do ninho. Eu não posso conhecer um ninho e já se ligar, ai, bonito, ai, não sei o que. Não posso. Não é assim. Não deveria ser assim, pelo menos. Então, o que ocorria? Que depois de algumas semanas, quando os niños já me conheciam, já estavam acostumados comigo, já les havia lido um montão de cuentos, já les havia cantado um montão de canções, já les havia ajudado várias vezes a onde está a naranja, onde está a pera, onde está papel, onde está as têmperas, não? Depois que com o momento que eles já me conheciam, então eles se acercavam a mim e me diziam, olá, Alessandra, e eles me abraçavam ou então me beijavam, não? Me recuerdo com muito carinho de uma niña que a princípio eu incluso pensava que eu não caía bem a ela, porque às vezes ela me mirava assim um pouco assim, ela me mirava, não sei se ela pensava que eu era muito séria, não sei. Pero com o tempo nos fomos conhecendo melhor, não? E tuve um dia que eu recuerdo que estava lendo com ela um cuento, e quando terminei o cuento, assim, de repente, totalmente por livre e espontânea vontade da minha, ela me deu um abraço e me deu um beijo. Nunca me vou olvidar desse dia. Foi uma cena muito bonita, porque partiu dele, foi sincero. Não foi, ele queria me dar um abraço e dar-me um beijo. Era como uma maneira de dizer, muitas graças por me haber leído esse cuento, lo passei muito bem, me encanta que me leas este cuento, me encanta que esteja comigo. Foi como uma maneira de dizer-me isso. E eu nunca me olvidei desse dia. Eu tenho muito carinho, todavia, por esse recuerdo. É assim que deveríamos atuar com os ninhos, esperar que eles se acerquem a nós outros, que eles ofereçam um abraço, que eles ofereçam um beijo. E eles vão nascer. Pode estar segura de que eles vão nascer. Se tu les deixas, se tu ganas a confiança do ninho, ele vai vir por suas próprias pernas e te vai dar um abraço ou te vai dar um beijo se ele quer. Que ocorre muitas vezes, que às vezes estamos em uma festa familiar ou não, em uma festa de cumpleaños, alguma coisa assim, e vem a madre com o niño e diz, vamos suponer que o niño se chama Pablo, não? Ele diz, Pablo, tu, besa a tia, vamos, besa a tia, dá-lhe um beijo, não? Aqui foi visto essa situação várias vezes, eu já várias vezes. ¿Por quê? Porque temos aquela coisa todavia de que os niños têm que besar a los adultos, não? Têm que saludar, têm que besar, têm que abraçar. Saludar é uma coisa, mas já ter que abraçar, já ter que besar, não deveria
Não deveríamos exigir isso dos niños, porque a lo mejor eles não querem e eles têm direito a não querer, não? Então, muita gente força o niño e diz: Pablo, Lucia, tu dá um beijo à tia, dá um beijo à abuela, e não deveríamos fazer isso, porque o que passa que o niño, o Pablo, a Lucia, eles vão dar o beijo porque têm que obedecer à madre, não? E eles dão o beijo por obediência à madre, para que a madre depois não lhe eche a bronca, não lhe pegue, não lhe castigue, não diga que é um niño mal educado. Então, como ele já sabe que vai passar tudo isso se não dar o beijo à tia, então ele vai dar o beijo apenas por uma obediência. Não? Uma obediência totalmente servil. Não é porque ele quer a tia. Não é porque ele quer dar um beijo à tia. Não é um ato sincero de carinho. Não é? E já desde pequenos os ninhos vão aprendendo a ser falsos. Não? A entrarem nesse sistema de sociedade que há que fazer determinadas coisas para ser educado. Não? Eu, sinceramente, quando conosco a um niño, quando chega no momento de me despedir de ele, vamos dizer, não? Eu lhe pergunto: tu queres dar-me um beijo? Ou queres dar-me um abraço? Se o niño me disse que sim, eu lo aceito o beijo, aceito o abraço e lhe digo muitas graças. Sempre. Pero se o niño me disse que não quer me dar um beijo ou um abraço, eu lhe digo: vale, não passa nada, tu não queres dar-me um beijo, não passa nada. Outro dia já me darás. E já está. ¿Sabes? Não temos que fazer disso uma tempestade em um vaso de água, ¿sabes? Porque tampouco é para tanto, não? Já temos que normalizar que os niños a vezes não querem dar um beijo. E isso está bem, porque se o niño não quer dar um beijo a aquela pessoa e tem sua vontade respeitada, o que ele vai entender disso é que é uma pessoa, que sua vontade conta, que seu corpo é seu corpo, que ele tem direito sobre seu corpo. E isso é muito importante, especialmente quando falamos de niñas, pero de niños também. Mari? Entonces vosotros a lo mejor vai pensar: bueno, vale, Alessandra, já he entendido, pero entonces ¿qué hago con mi hijo? No le abrazo, no le beso sin pedirle permiso, ¿no? Porque a lo mejor ahora va a haber alguna madre que vai estar um pouco assim, ¿no? Não se trata disso tampouco, vale? Essa regra vai mais para pessoas que não são nem a madre nem o padre da niña em questão. Não vai mais para os demás. ¿Por quê? Porque o padre e a madre, eles têm uma relação com o niño muito similar à relação de marido e mulher, vamos dizer assim, no sentido que quando tu vês a tu marido, tu não lhe pedes: te posso dar um beijo? Não, tu vas e lhe dá um beijo, não? Quando tu vês a tu mulher, tu não lhe dizes: te posso dar um abraço? Não, tu vas e lhe das um abraço, não? Porque já tens uma intimidade, não? E no caso de nossos filhos é o mesmo. Então, com nossos filhos não necessitamos pedir permisso, não? É mais quando para os tios, para primos, para abuelos, para padrinos, madrinas, vecinas, amigos de família, não? Essas pessoas, não? E também, no caso que estamos falando do decálogo do guia Montessori, pois para a guia e a assistente Montessori dentro do ambiente montessoriano, pero eu diria que isso também se pode levar perfeitamente para a escola tradicional. Não hace falta que leves o nome Montessori em la porta de tua escola. Não? Se tu eres um professor, um educador infantil com uma consciência, tu não podes exigir que tus niños te abracem e te besem. Não. Vale, só tens que esperar o momento que ele te dá a señal que está que te dá permisso para abraçar ou para besar. Eles suelen fazer isso quando tu menos os esperas. Eles mesmos se vão acercar a ti.
Vale? A ver, são as 8h42. Se alguém tem alguma pergunta a respeito desse primeiro princípio do educador montessoriano, agora é o momento de fazer as perguntas. Vale? Vou beber um pouco de água, pero podeis fazer as perguntas. Vamos a ver se aqui. Vamos a ver se aqui em Facebook hay alguma pergunta. Pois parece que não. Aqui em Facebook não há perguntas. E aqui no Instagram, vamos a ver. Boa noite, Mara de Monte História. Que bom que você está aqui. Muito obrigada. Balavati Montessori, buenas noches, que bem. Nico de Dimo Montessori, muchas gracias. Rocío Maldonado, buenas noches. Muita gente entrou, que bem. Ale Mateu, Arte Textil, me ha encantado. Muchas gracias, Ale Mateu. Muchas gracias. A ver se tenéis algum comentário, alguma pergunta para hacer. Mientras tanto, vou repetir o que disse ao princípio da transmissão para as pessoas que entraram depois. O Decálogo do Guia Montessori é documento de 10 mandamentos, por dizer assim de alguma maneira, não? Que deixou Maria Montessori a las guias e a las assistentes Montessori para que elas recordem seu papel dentro do ambiente montessoriano, e para que se recuerden do foco que sempre está em el niño, em respeitar o niño, em seguir o niño. São 10 princípios muito bonitos, muito importantes, e em minha modesta opinião não valem só para a guia e a assistente Montessori, também vale para os professores e educadores de escola tradicional. Vale também para pediatras, psicólogos, logopedas, monitores, a qualquer profissional da infância e também, como não, para padres e madres. A ver, Lunita pergunta, estará gravado? Sim. Uma vez terminada na live, vai ser gravada e vai estar disponível tanto em Facebook como também em Instagram TV, onde se guardam as transmissões gravadas. No tuve a oportunidade de escucharte, vale? Pues depois puedes assistir em diferido o princípio da live, vale? Que mais? Pois aqui em Facebook não há nenhum comentário. Pois nada, pois o que eu tinha para falar sobre o primeiro princípio de educador montessoriano é isto. Próximo jueves, a la mesma hora, às 8 da noite aqui de Espanha, vamos fazer a segunda live sobre o segundo princípio, que também é muito importante, que é nunca hables mal de um ninho em sua presença ou ausência. É algo que chama um pouco a atenção da gente, como assim, nunca hables mal de um ninho em sua ausência, não? Isso eu explicarei melhor no próximo jueves, em nosso próximo Montessori Live, que vai ser transmitido aqui em Instagram e em Facebook,
el jueves a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Ya que nadie tiene preguntas, pues voy a dar por encerrada la live y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Buenas noches.